Bom, na minha modesta opinião, Paulo Guedes ontem assumiu o Ministério da Economia, matou a pau. Acho que ele foi ali, meteu o dedo na ferida, do ponto básico do que a política econômica deve focar. Realmente o desequilíbrio das contas públicas é um problema não só brasileiro, é quase universal, né? Desde Keynes, desde Lord Keynes, o setor público tende a viver em déficit, ou seja, gastar mais do que arrecada. A teoria econômica diz que isso é uma forma de estimular a demanda global, ou seja, impulsionar o consumo, impulsionar o investimento. Em certos momentos isso é verdadeiro, mas de uma forma contínua isso gera problemas sérios porque absorve poupanças, ou seja, tudo que a sociedade, os indivíduos, as empresas poupam e que poderia ser revertido para investimentos produtivos, investimentos que dessem mais retorno à sociedade, acaba sendo absorvido para cobrir déficits do setor público, e a gente sabe que, pela natureza do setor público, pela burocracia excessiva, pela forma que ele tem que funcionar mesmo, ele não consegue dar total eficiência nos seus gastos. Então, quanto menor o déficit, quanto mais equilibradas as contas públicas, mais a economia tem recursos disponíveis para crescer. Ele matou isso a pau porque ele vem dizendo que desde o Fernando Henrique, isso é verdade, os governos não conseguem equilibrar suas contas. No caso do Plano Real, que foi magistral, foi um plano muito bem concebido, uma ideia inovadora e que resolveu um problema crônico do Brasil, que era aquela inflação aguda, altíssima, que perturbava a vida das pessoas e da economia. A fórmula encontrada naquele momento foi substituir inflação por dívida, né? A taxa de juros muito alta, isso gerou uma bola de neve e a dívida passou a crescer por ela própria, não para, por exemplo, financiar investimento ou outro tipo de gasto. Isso tinha que ser compensado como? Criando um superávit primário. Considerando só aquelas despesas primárias, correntes do governo, sobrava um dinheiro para pagar pelo menos parte dos juros. Do governo da Dilma Rousseff para cá, isso não tem sido possível. A gente tem um déficit da ordem de 150 bilhões só no setor público federal, não estou considerando nem estados e municípios, e a tendência disso é crescer porque há despesas autônomas dentro do orçamento. Por exemplo, a Previdência, o governo não pode dizer quanto ele vai gastar, porque não sabe exatamente quantas pessoas vão se aposentar, quantas vão pedir pensões, quantos vão decidir parar de contribuir. Quase que um tiro no escuro a questão da Previdência. Daí a necessidade da reforma para criar pelo menos um horizonte, uma perspectiva de quanto vai se gastar nos próximos anos. Então ele meteu o dedo na ferida, diz que vai controlar primeiro os gastos. Acho que é uma forma, tem que dar o exemplo, né? Tem que mostrar que austeridade, mostrar que cada centavo que o setor público arrecada tem que ser controlado, tem que ser bem gasto, tem que ser valorizado. A segunda questão é resolver o problema das receitas, né? Essa nossa estrutura tributária é muito complexa, tem 7 tributos federais, como ele disse. Por que não junta isso num só? Faz sentido você criar para o mesmo fenômeno econômico outras formas de tributação, né? 0,3 para isso, 0,7, 15% para isso. É uma coisa meio antiquada, nos tempos de antigamente, como se dizia, né? Hoje, com essa questão da internet, do computador, né? Tudo meio automático, o fenômeno econômico pode ser localizado onde quer que esteja e você criar só uma tributação. Mas para isso, como disse o Paulo Guedes, tem que mudar a visão do Pacto Federativo. A União tem a tendência de reter esse dinheiro com ela, até por questão de poder, né? O presidente ali, o governo vai dando dinheiro para os estados e municípios, fora aquele que é obrigatório, sempre ali, né, barganhando questões políticas. Isso não se distribui naturalmente. E é claro que também a visão que se tem hoje é que governadores
e prefeitos são perdulários, e por questão eleitoral eles sempre contratam mais do que precisa, dão aumentos de salários de forma demagógica. Então o governo federal se acha o responsável e os estados e municípios são os irresponsáveis. Às vezes são mesmo, isso é verdade. Por isso que tem que mudar o pacto federativo, dar mais responsabilidades para estados e municípios, mas também cobranças, né? Quem sair fora da linha, sabe, vai ali para o chilindró, né? Não pode ficar sendo irresponsável e tudo bem, vai para casa depois, cria um problema enorme para a sociedade. Então acho que o discurso foi perfeito, falou, ele que é uma pessoa emotiva, temperamental, falou na medida, até o tom do discurso, né? Aquela parada que ele deu depois, dizendo que se a reforma da Previdência não saísse, tinha um plano B, achei aquilo bacana. Quer dizer, tá bom, aí não vão aprovar a reforma da Previdência, que é o mais lógico, então vamos fazer uma coisa mais radical em seguida, porque não dá para ficar com esparadrapo. Palmas para ele, palmas para a equipe econômica que assumiu ontem. Posso dizer que pelo menos na economia começamos bem.